Fala, nação! No vídeo de agora, vamos falar mais uma vez, dessa diretoria omissa. A reunião não vai acontecer mais, todo mundo esperando para ver o que daria, e simplesmente o presidente e o vice-presidente simplesmente desmarcaram essa reunião. E mais uma vez aplaudindo o trabalho de Paulo Souza. Iremos falar sobre isso e falaremos também, nesse mesmo assunto de diretoria omissa, a repercussão da fala de Paulo Souza na entrevista coletiva pós-jogo. Falaremos também de jogador do Flamengo lesionado. Gente, o Arrascaeta lesionado. Prioridade de JJ, jogador Bruno Henrique do Flamengo pode estar fazendo pode estar com seus últimos dias no mais querido. E informações sobre Arturo Vidal. Temos pelo menos uma boa notícia. Mas antes de começar a abordar os assuntos comentados agora, venho agradecer mais uma vez a todos os inscritos e não inscritos que estão assistindo os vídeos do canal. Agradeço e agradeço muito. Aqueles que não são inscritos, que se inscrevam aí, só clicar no botão de se inscrever. Não paga nada e você ajuda o canal a crescer. E aqueles que já são inscritos, que compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, deixem um like e comentem aí o que vocês acham dos vídeos e das notícias que estamos trazendo. Mais uma vez, um muito obrigado. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo? O jogador Jorge Ander Arrascaeta saiu do Fla-Flu lesionado. Se apresentou à delegação uruguaia e lá foi constatada uma lesão. Não sabemos a gravidade da lesão, mas os médicos uruguaios hoje fez uma revisão e constatou essa lesão. Vamos ver com mais quantos jogos ficaremos sem o Arrascaeta. A princípio, por data FIFA, ficaríamos 3 jogos, Agora, ele retornando, vamos ver se o Uruguai irá liberá-lo. Ele retornando, vai passar pela avaliação médica do Flamengo e aí analisar e ver quanto tempo ficará de fora. Espero que o departamento médico e essa lesão, que aí, infelizmente, a gente não pode culpar 100% o departamento médico, ver o que pode ser feito para o mais rápido possível ele estar em campo. Lembrando que não temos um substituto à altura do Arrascaeta. Ontem mesmo, nesse jogo patético que aconteceu, nesse vexame que aconteceu no Maracanã, a gente viu a falta que ele faz. Bom, vamos ver o que vai acontecer nisso aí. O outro assunto é o interesse do Fenerbahçe. Veículos turcos falam que a prioridade de Jorge Jesus é Bruno Henrique. Ele que é um jogador de ponta com velocidade. E como ele trabalhou com Bruno Henrique em 2019 e início de 2020, sabe da capacidade do jogador. Naquela época, em 2020, quando ele foi para o Benfica sinalizou com uma proposta de 35 milhões de euros. Essa proposta não chegou ao Flamengo, então por isso não teve negócio. Mas agora ele está propenso a fazer com que o time turco faça uma oferta vultuosa para tirar o Bruno Henrique do Flamengo. O que vocês acham, nação? Vale a pena deixar essa proposta chegando no meio do ano, na janela de transferência, liberar o Bruno Henrique? Deixem aí nos comentários. E falando agora sobre Arturo Vidal. A rescisão de contrato dele deve sair até o final desta semana, ficando então livre para assinar com qualquer clube. Os jornais italianos já dão conta do acerto dele com o Flamengo. Na rescisão de contrato dele com a Inter de Milão, ele vai receber uma quantia em torno de 4,5 milhões de euros por causa da rescisão de contrato. Acontecendo essa rescisão até agora, até essa semana e no mais tardar semana que vem, ele sendo contratado realmente pelo Flamengo, como já está dando certo essa transferência,
né, os jornais italianos já falando que ele já é jogador do Flamengo, ele poderá ser inscrito na fase de oitavas de final da Libertadores e reforçar esse meio campo. Vamos ver o que vai acontecer, né? E falando que está no título, diretoria omissa, a reunião cancelada. A diretoria simplesmente cancelou a reunião, onde poderia definir o futuro de Paulo Souza. Paulo Souza chegou hoje para dar o treinamento como se nada tivesse acontecido. Né? Mais um dia de trabalho, pois como não foi comunicado, ele teve mais um dia de trabalho, deu o treinamento normalmente. E a pressão comendo quente. O que acontece? O que mais agora está pegando contra Paulo Souza foi a declaração, duas situações na verdade. A declaração que ele deu na coletiva e o que ele fez com Diego Alves. O Diego Alves treinou normalmente na semana para o jogo e na hora de ser listado para o banco de reserva, simplesmente ele foi cortado do banco. E depois deu uma declaração que só fez 3 treinos durante a semana. Isso mostra que ele já deixou claro que não quer o Diego Alves no time. Isso aí é picuinha, já é birra e tudo mais. Manteve o Hugo e o Hugo falhou. É aquilo que a gente fala. O segundo gol teve falha do Hugo, né? Era uma bola defensável. Então, assim, ele fez um jogo fantástico, impecável contra o Fluminense, mas aí voltou a ser o Hugo de sempre. A gente não pode esperar muita coisa dele. A gente pode esperar que ele vai falhar. Ele não vai fazer uma partida sempre perfeita. Ele vai cometer uma falha. Isso é dele. Não adianta. Enquanto ele não trabalhar esse psicológico dele, ele vai sempre cometer essa falha. Parece que ele começa a crescer muito, todo mundo começa a elogiar, ele acha que já não precisa de mais nada, né? E aí ele se acha superior. Só lembrar, por exemplo, a declaração quando estava o Rogério Ceni no jogo contra o São Paulo, que ele falhou, a declaração que ele deu, que tinha ajudado já bastante vezes o time do Flamengo. Então, assim, é psicológico, não adianta. O goleiro não pode ser titular do Flamengo. Ele jogou muito contra o Fluminense, mas não podemos esperar uma outra partida igual àquela. Isso, infelizmente, é realidade. Paulo Souza já não tem mais o vestiário nas mãos. Na verdade, nunca teve, né? Aquela falsa união que teve, que os jogadores foram para abraçar ele e tudo mais, aquilo ali era conversinha. E eu mesmo aqui, em alguns vídeos, eu não lembro qual foi, que eu falei que isso não existia, né? E está mais do que provado. E principalmente azedou de vez quando ele deu a declaração que os erros foram dos jogadores e não dele. Como que pode? Aconteceu isso no jogo contra o Atlético, lá na Supercopa, no começo do ano, onde o Gabigol se recusou a bater o pênalti. E aí, simplesmente foi lá, o Vitinho foi, bateu, perdeu. E ali ontem, o Gabigol sendo o principal batedor, ele não estava, os jogadores decidiram. Como assim? O treinador não tem um substituto para o batedor oficial quando não estiver em campo? Ali agora virou casa da mãe Joana? Virou casa de bagunça? Futebol de várzea? Que eu vou. Não, deixa que ele vai. Não, eu vou. É assim mesmo? Então, infelizmente, a diretoria ela é conivente, ela é arrogante, ela é prepotente e ela principalmente é covarde com mais de 42 milhões de torcedores. Pois ela não assume o erro, ela não quer dar o braço a torcer que ela errou. E vai permanecer no erro, e vai insistir nesse erro. Não adianta. Infelizmente, se bobear, vamos ter que aguentar até o final do ano, aonde o Flamengo chegou em dezembro, acabou as competições. Se o Flamengo não quiser manter mais o Paulo Souza, ele é mandado embora, ele sai sem o Flamengo ter que pagar um valor sequer. Mas se começar o ano seguinte, tem a multa de contrato,
A multa dele hoje gira em torno de 7 milhões e meio. Só que como eu coloquei no vídeo inicial, olha como é que o pensamento dessa diretoria é equivocado. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, a premiação dá muito mais do que esses 7 milhões e meio. Então eles estão postergando a não querer pagar a multa, porque é a única explicação que tem, e simplesmente perder essa premiação que o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores dá. Paga 7,5 agora para ele, fica livre, contrata um bom treinador e um abraço. Eu estava vendo alguns meios de comunicação, até mesmo influentes aqui no YouTube falando uma coisa, e para analisar. O Cuca. O Cuca não quer pegar nenhum time, ele tem por pensamento desse que ele vai para a seleção, só que a seleção vai ficar sem treinador só em dezembro. O Campeonato Brasileiro, as competições acabam agora também em dezembro. Então faça um contrato com ele até dezembro. Mas muita gente não quer o Cuca. Mas hoje é o que tem de melhor aí pra gente. Tem sites aí de notícias falando que o Flamengo pensa em dar a chance para Barbieri. Pelo amor de Deus, gente. Barbieri? É demais, né? Então, assim, já vamos assinar nosso atestado de burrice mesmo, de incompetência, aí já assina de uma vez. Então, assim, eu acho que deveria contratar o Cuca até o final do ano, já que ele tem essa pretensão de assumir a seleção brasileira, contrata ele, se ele vier realmente assumir, dispensa ele e aí planeja a temporada seguinte. O time do Flamengo não pode ficar mais com esse treinador. Os jogadores não jogam mais com esse treinador. Isso é certo. Ninguém gostou da declaração do Paulo Souza na entrevista, jogando a culpa, a responsabilidade para os jogadores. Sendo que quem monta o time, quem treina o time, é ele. Erros individuais vão acontecer com qualquer um treinador, mas o time não tem treinamento, não tem padrão de jogo. Não tem. Você entra para ver um jogo do Flamengo, você não conhece o time do Flamengo. Toda hora é uma mudança. Toda hora é uma mudança. Então, assim, infelizmente, a gente tem uma diretoria incompetente, omissa e covarde. Pois não assume que está errada, não dá o braço a torcer e faz com que mais de 42 milhões de torcedores fiquem revoltados a cada jogo que passa. Mas como somos flamenguistas, vamos estar sempre torcendo, mas cobraremos também. No mais, infelizmente, para terminar esse vídeo, peço mais uma vez que quem não é inscrito no canal, que se inscreva. É só clicar no botãozinho aí de se inscrever. Ajuda bastante o crescimento do canal. Comentem, deixem o like de vocês, compartilhem nas suas redes sociais. E para quem já é inscrito, muito obrigado por estar sempre vindo aqui e ver os vídeos que estou postando. Agradeço e agradeço muito. Quem é inscrito e não inscrito. No mais, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.